Bem, vamos resolver agora a letra F da segunda questão, tá? Aqui, se vocês perceberem, ao aplicar o limite, nós iremos ter uma indeterminação, tá? Aqui menos 2 com mais 2 daria 0. Aqui, se eu substituir menos 2, dá 4, com menos 2, então ficaria 0 todo esse termo do denominador também, então eu encontraria 0 sobre 0. Então, para fugir desse problema, dessa indeterminação, o que nós faremos? Nesse caso aqui, eu faria uma divisão de polinômio. Eu vou pegar esse termo aqui, uma vez que esse aqui já está expandido, o do numerador, eu vou pegar o termo do denominador e fazer uma divisão de polinômios. Como eu farei isso? Da seguinte forma. Eu vou pegar o denominador, x ao quadrado mais x menos 2, e vou dividir, tá? Vou dividir por x menos a. Quem é a? É o termo que está aqui, ó. Tá? Então, x menos a, menos com menos, então eu fico com a divisão de x mais 2. Ok? Então, eu vou para a divisão de x mais 2. Lembrando que sempre é x menos a. Nesse caso aqui, eu vou fazer essa divisão. Então, menos com esse menos dá mais 2. Então, vamos começar. Eu tenho que cancelar o x ao quadrado. Então, que termo eu coloco aqui que multiplicado com x dá x ao quadrado? Só pode ser o x. Porque o x vezes x dá x ao quadrado. E o jogo de sinal mais com mais dá mais. Vem para cá com o sinal trocado. Até rimou. Então, tá aqui, ó. Então, eu já vou conseguir cancelar mediante essa escolha do x aqui. E muita gente erra essa questão porque só faz x vezes x, mas não faz x vezes 2. Aqui é uma multiplicação tanto com esse termo quanto com o segundo. Então, x vezes 2, 2x. E aí faz o jogo de sinal, mais com mais, vem para cá com o sinal trocado, menos. Pronto, então eu cancelo esse termo com esse. E aí sobra x com menos 2x, sobra menos x com menos 2. Opa, então agora eu tenho que cancelar o menos x. Qual termo eu coloco aqui para multiplicar com x para dar x? Só pode ser o grandioso 1. Então, 1 vezes x, x. Agora o sinal. Se for mais, se eu colocar mais com mais, daria mais. Vem para cá, com o sinal trocado seria menos. Então, aqui, gente, só pode ser o menos. Porque menos com mais dá menos. E aqui vem com o sinal trocado mais. Pronto. Feito com x, agora eu faço com 2. 1 vezes 2, 2. Menos com mais, menos. Vem com o sinal trocado, que é o mais. Então, aqui eu cancelo os 2. Matei 2 coelhos com uma cajadada só. Então, aqui sobra resto 0. Portanto, então eu posso reescrever esse denominador da seguinte forma. Primeiro eu vou reescrever aqui Ctrl C, Ctrl V, né? O numerador, tá? Aqui. Pronto. O denominador eu vou escrever com essa multiplicação aqui, ó. Então, x mais 2 vezes x menos 1 equivale eu escrever esse x ao quadrado mais x menos 2. Então, onde tem esse termo no denominador, eu vou reescrever com esse. Então, eu fico com quem? Com x mais 2 vezes x menos 1. E agora, como tem uma multiplicação, aqui é outra multiplicação, eu posso cancelar o termo que me dava problema, que era o termo de indeterminação. Com esse cancelamento, x tendendo a menos 2. Então, agora eu não vou mais ter indeterminação. Basta eu aplicar agora o limite de x tendendo a menos 2, tanto no numerador, que é o x ao quadrado menos x mais 3, tá? Aplico o limite no numerador, dividido pelo limite de x tendendo a menos 2 no denominador de x menos 1. Então, apliquei a propriedade do quociente. Com o resultado, então, nós vamos ter limite de x ao quadrado quando x vai a menos 2. Então, nós temos aqui o menos 2 ao quadrado dentro do parêntese. Muitas pessoas erram, porque querem colocar o menos fora do parêntese. Mas aqui perceba que o x completo está ao quadrado. Então, todo esse x tem que vir ao quadrado.
Aí menos, esse menos é crucial. Ele mata muita gente, tá? Então esse menos aqui eu conservo. E um x tende a menos 2. Então, para não ficar menos daqui com menos de x tendendo a 2, a menos 2, então eu coloco um parênteses aqui, ó. Organiza a tua conta, tá? E mais limite de 3 é o próprio 3. Pronto. Então, agora no denominador, limite de x quando x vai a menos 2. Menos 2. Como não tem sinal aqui na frente, coloca sem parênteses mesmo. Menos conserva limite de 1. Limite da constante é a própria constante. Então, isso é igual. Ó, negativo dentro do parênteses levar número par. Só pode dar positivo e dar 4. Aqui dá quanto? Menos com menos, da multiplicação, mais 2. Mais 3 dividido por menos 3. E aí o afobado vai querer cancelar 3 com 3. Te acalma, tá? Não pode, porque aqui tem um mais. Só se fosse vezes e vezes aqui também. Mas não tem. Então, 4 mais 2, aqui dá 6. Então, 6 mais 3 dividido por menos 3. E aí eu fico com 9 sobre menos 3. Tá? Então, muito cuidado, gente. Porque aqui as pessoas querem cancelar logo. E aí você erra. Você fez a conta tão linda e aqui você quer cancelar e não pode, né? Então, aqui fica com 9 sobre 3. Tá? Aqui, muito importante o jogo de sinal. Ó. 9 dividido. Mais por menos dá menos. 9 por 3, 3. Tá? Na divisão é a mesma como na multiplicação. Os sinais contrários sobra o negativo. Ok? Bem, vamos então resolver aqui a segunda letra L. Novamente, nós iremos precisar da radiciação. Então, o que nós vamos fazer? Por que você precisa da radiciação aqui, Fabiano? Porque se você aplica o limite direto, você vai obter 0 sobre 0. Raiz quadrada de 4 dá 2, com menos 2, 0. 4 menos 4, 0 também. Então, para fugir dessa indeterminação, o que nós podemos fazer? X tendendo a 4, vou repetir, menos 4. E, gente, não tem igual aqui não, tá? Igual como muitos alunos colocam, limite igual, não é igual. Limite de toda essa expressão aqui. Menos 2. Pronto. E aí a radiciação agora, como é que eu vou proceder? Eu vou pegar esse termo que tem a raiz e colocar em cima, raiz de x e o 2. E também a mesma forma embaixo no denominador. Pronto. Só que eu vou pegar com o sinal contrário que está aqui. Se aqui tem menos, eu vou colocar mais aqui. Tudo bem. Então agora partimos para a próxima linha. Detalhe, aqui eu teria que fazer esse multiplicado com esse com esse, 4 com raiz de x, 4 com 2. Eu não vou fazer isso agora. E vocês vão perceber por que eu não vou fazer isso, essa multiplicação. Então eu vou deixar da mesma forma, x menos 4 vezes raiz de x mais 2, tá? Vou deixar do mesmo jeito. E no denominador, eu vou multiplicar todo mundo. Raiz de x com raiz de x com 2, menos 2 com raiz de x e 2 com 2. Então, eu fico da seguinte forma. Raiz de x ao quadrado, tá? Raiz de x com mais 2. Então, mais com mais 2 raiz de x. Em seguida, menos 2 com raiz de x. Então, fica menos 2 raiz de x, tá? E, por último, menos com mais, menos 2 e 2, 4. Percebam que os termos centrais vão se cancelar. Então, nós obtemos limite de x tendendo a 4. X menos 4, repete o termo do numerador. E no denominador, o que nós iremos obter? Eu cancelei estes termos centrais, porque são números opostos. Eu vou cancelar a potência com índice. Então, eu fico com x menos 4. E percebam, por que eu não fiz a multiplicação no termo do numerador? Porque justamente apareceu um x menos 4, que agora, então, eu vou poder cancelar com o do numerador.
Por fim, eu fico com limite de x tendendo a 4, de quem? Raiz de x mais 2. Pronto, a indeterminação foi cancelada. Então, agora eu aplico o limite de raiz de x, eu vou aplicar direto, da raiz quadrada de 4, mais limite de 2, que é a própria constante. Então, isso aqui eu vou ter como resposta 2 mais 2, que vai ficar o nosso glorioso 4. Bem, vamos então resolver a questão letra A da sétima, onde é um limite com x ainda mais infinito de uma função polinomial. Para resolver esse problema, você precisa fazer o seguinte: observar o termo de maior potência na variável. Então, aqui eu percebo que o x à terceira é a variável com maior potência, e colocar esse termo em evidência. Então, ficaríamos com limite, abre um colchete aqui, x à terceira, quando x vai para mais infinito. Então, esse termo eu estou fatorando, colocando em evidência. Então, os termos que vão ficar dentro do parênteses são justamente a divisão desses termos aqui da função polinomial do terceiro grau, dividido por quem eu coloquei em parênteses, em evidência. Então, por exemplo, 5x à terceira dividido por quem eu coloquei em evidência, que foi o x à terceira, esse dividido por esse, corta x à terceira, sobra 5. Então, eu venho e coloco o 5 aqui, menos 4x ao quadrado, que é esse termo, dividido por quem eu coloquei em evidência, fica, então, eu corto 2, o x aqui são 2, então eu corto 2 daqui com 2 daqui, ficando com 4 sobre x. 4 sobre x. O próximo termo, 10x dividido por x à terceira, eu corto um x com um x daqui do x à terceira. Então, fica 10 sobre x ao quadrado. E, por fim, 9 sobre quem eu coloquei em evidência, que é o x à terceira. Então, agora eu aplico o limite do produto, limite do primeiro termo, mais infinito, vezes o limite de todo esse parênteses aqui. Quando o x tende a mais infinito. Então, limite do produto é o produto dos limites. E aí, eu aplico o limite. Então, limite de x à terceira é quando o x vai para mais infinito, significa que é mais infinito elevado à terceira, vezes o limite de todos esses termos entre parênteses. Limite da constante é a própria constante, 5. E quando eu aplico o limite no 4 sobre x, quando o x vai para mais infinito, isso dá 0. A mesma coisa com o segundo e com o terceiro termo. Então, mais 0, menos 0. Então, isso fica com mais infinito vezes 5. E isso tem como resposta mais infinito.